Com a gente aqui, a médica, a psiquiatra, a doutora Jordana Farias. Doutora, bom dia, bem-vinda, tudo bem com a senhora? Bom. Férias escolares, a criança está em casa, muito bom, mas assim, tem que ter cuidado, né? No mundo cada vez mais digital, o que eu, como pai, quem está em casa como avô, avó, pai, mãe ou responsável, que cuidados a gente deve ter com esse excesso? Porque tudo na vida é assim, né? Você pode fazer. O problema é o tempo que você fica, o excesso, o vício e as complicações por causa disso. Bem-vinda. Obrigada, Douglas. Então, agora nas férias, né, com mudança de rotina, as crianças ficam mais ociosas em casa e aí a tela se torna um grande adversário, né, para elas, assim, a família fica bastante preocupada porque eles ficam mais tempo, acesso em todos os tipos de tela, TV, tablets, smartphones, e tem que ter cuidado a idade da criança, o tempo de exposição, frequência, intensidade que ela fica exposta e o que ela está acessando. Né? O Código Internacional de Doença, o CID-11, ele entra agora como transtorno de jogos eletrônicos, como uma patologia. Existe isso? Já? Existe. A criança, ela começa a ter os mesmos sintomas de abstinência de um dependente químico, de um paciente que tem uma dependência a álcool, outro tipo de droga. A gente está errando cada vez mais porque cada vez mais crianças com menos idade estão nas telas, seja para entreter na hora do almoço, na hora do lanche. Eu vi até criança com 2 anos, o pai e a mãe colocam lá na mesa, porque assim vai facilitar ela almoçar. A gente está errando, né? Está errando. Não pode ser uma babá eletrônico, meio digital. Tem um estudo falando que crianças de 2 anos já tiveram exposição a telas em 75% de exposição. Então, assim, é uma frequência alarmante. E isso traz prejuízos. Às vezes os pais chegam, Jordana, mas ela fica tranquila, ela fica quietinha, isso a curto prazo e a longo prazo. Né? As crianças, elas têm mudanças de humor, elas ficam mais disruptivas, elas ficam mais irritadas, muda a qualidade do sono, o rendimento escolar. Né? A criança, às vezes, se acorda pensando no jogo, vai dormir pensando no jogo. Naquela fase que não conseguiu atravessar naquele jogo, né? Deve ser uma loucura. Exatamente, né? Fica ociosa e entra na abstinência. Se não tiver aquele aparelho naquele momento, ela entra realmente nos sintomas de abstinência que a gente vê no dependente. Doutora, é um caminho sem volta? Porque, por exemplo, na nossa geração, a brincadeira era na rua, com o vizinho, jogando bola, correndo e outras coisas. Hoje essa brincadeira é uma vez ou outra e a brincadeira mais é essa, trancado no quarto, jogando, ou quando é criancinha, com o celular que a própria mãe deu, como a senhora falou, para entreter e ela ficar calminha, né? Não é um caminho sem volta, é um caminho que tem volta sim. Para isso, a família não pode ter vergonha, tem que procurar ajuda, tem que assumir realmente que não sabia, que às vezes realmente é a falta da informação. Né? E o apoio também da escola, né? De saber o que é que está acontecendo, que às vezes esses dispositivos é fuga de algo primário acontecendo. Por exemplo, um quadro depressivo. Então, às vezes, aquele adolescente, ele começa a ficar mais isolado e aí a fuga que ele tem é a tela, né? Os jogos eletrônicos, as redes sociais. Então, a gente tem que saber, é causa, é consequência, foi gatilho. Então, todas as informações são importantes e a família buscar essa ajuda. Tem volta sim. A gente hoje trabalha com a equipe integrada fazendo o jejum eletrônico. Esse jejum eletrônico é como se fosse um tratamento de abstinência de álcool mesmo. Meu Deus do céu. E a gente realmente tem que tirar os meios digitais daquele adolescente para depois reintegrá-lo de novo. Porque não dá para você viver num mundo sem tecnologia. Teria algum padrão? Tipo, eu tenho uma criança, a partir de que ano, de que idade eu poderia, por exemplo, presenteá-lo com um celular? Cada vez, como eu falei no comecinho, né, mais cedo os pais, olha aqui, um celular de presente para você. E é muito estímulo para uma criança muito pequena. Não é? Né? Isso teria alguma idade? Então, a Organização Mundial de Saúde recomenda que a criança com menos de 2 anos não pode ter exposição a nenhuma tela entre 6 a 10 anos, com supervisão, 1 hora, e assim, 2 horas, e na adolescência também, em média de 2 horas, com supervisão. Então, assim, tem que ter cuidado, né, nessa faixa etária, no que é que a criança está vendo. Eu atendi pacientes que já se encontraram com pessoas desconhecidas por redes sociais. Então, existe também um risco aí que a família tem que ficar atenta. Todo cuidado é pouco, né? Muito.
Valeu. Doutora, muito obrigado por ter vindo, muito obrigado pelas dicas. Pai, mãe, vovó, cuidado, pelo amor de Deus, que eu falei, né, um caminho sem volta, ela falou que é um caminho que tem volta, mas assim, não é uma volta fácil. Não. Tem que ter o apoio de um especialista. Muito obrigado e até a próxima, tá? Até mais. Obrigada, tchau.